Os extremos são sempre o problema da humanidade. A falta de empatia que cada um tem e a falta de noção para entender o outro lado antes de pré-julgá-lo é um dos grandes problemas que enfrentamos no mundo atual. E é com essa mensagem que iniciamos o capítulo número 10 de Yomi no Tsugai, onde a autora Hiromu Arakawa, a mesma de Fullmetal Alchemist, aborda isso de uma maneira perfeita e sensata, mostrando o quão problemáticos são os extremos de cada pensamento, além de nos mostrar que a única saída é aprendermos a conviver juntos, respeitando um ao outro. E aí galera do canal Mano Jogo, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. E hoje para mais um capítulo de Yomi no Tsugai, capítulo número 10. Antes de mais nada, já vou agradecer para todo mundo que tá deixando aquele like, que está compartilhando, que está comentando e se inscrevendo. Muito obrigado para todo mundo que tá acompanhando essa obra, que está simplesmente abalando na revista. Não é à toa, até porque é uma obra de Hiromu Arakawa e ela simplesmente no seu segundo volume bateu, se eu não estou enganado, na primeira semana 126 mil cópias em circulação. Ou seja, isso significa o quê? Gente, pra vocês terem uma noção das obras mais novatas assim da Jump que conseguiram isso em apenas uma semana, bom, das novatas nenhuma bateu isso. Na verdade faz muito tempo que uma obra não chega a isso nas primeiras vendas do seu segundo volume. Com isso você já pode perceber que a obra é um sucesso garantido. Até porque estamos falando de Hiromu Arakawa. Só temos apenas um problema. E qual é esse problema? Square Enix. Square Enix pegou esses capítulos para colocar no seu próprio aplicativo. Assim como existe a Manga Plus da Shueisha, só que da Shueisha é de graça, o problema é que na Square Enix ela é cobrada a todos. E outra, é cobrado de uma forma bem abusiva. Sairia muita grana, é o mesmo estilo que a JBC tá fazendo aqui no Brasil, que eu acho que não funciona. Graças a isso, alguns capítulos não conseguem vazar e a Scan não consegue traduzir pra gente. E olha, é a Scan gringa, não é nem a brasileira, porque a brasileira tá atrasada desde o capítulo 8. Então é por isso que os capítulos demoram muito pra sair, e quando eu estou gravando esse vídeo, o capítulo saiu há uns 2 dias atrás, pra vocês terem uma noção. Então tecnicamente eu estou gravando em dia e continuo, é óbvio, acompanhando essa obra juntamente com vocês, e eu espero que vocês também estejam acompanhando. Dito isso e explicado, não esperem que o próximo capítulo saia já no mês que vem, assim como a obra ela sai mensalmente. Por quê? Porque é difícil vazar, a Square Enix tá fazendo jogo duro, e aí a Scan tá tentando trazer os capítulos pouco a pouco, e conforme eles vão trazendo, o pessoal lá da gringa, eu vou trazendo aqui pra vocês com toda certeza. Tirando isso, vamos para o capítulo número 10, sem antes recapitular os acontecimentos do capítulo 9, pra vocês terem uma noção. Bom, primeiramente eu vou recapitular, porque faz muito tempo que teve o vídeo do capítulo número 9, e às vezes a gente se esquece. E bom, o que aconteceu no capítulo 9? Teve uma invasão na mansão dos Kagemori, o Yuru e o pessoal lutou contra eles não sabem quem é que tá invadindo, uns dizem que são extremistas de um lado e de outro, esse monte de coisa tá acontecendo, eles conseguiram amenizar toda a situação, só que é nesse momento que o Dera chega na mansão pra buscar o Yuru que tá na casa dos Kagemori, e como nós sabemos, os Kagemori têm uma rixa com os Tadera. Recapitulando isso, agora sim, vamos começar esse capítulo. O capítulo vai começar com uma página colorida lindíssima e uma capa dupla lindíssima também, com o Dera entrando ali na mansão e pedindo pra poder conversar com eles, né? Trocar uma ideia. O Jin é avisado e com isso ele avisa pro Yuru e fala: e aí, posso deixar ele entrar? Não deixo ele entrar? Você vai fazer parte dos Kagemori? Você não vai fazer? É aquela coisa, eles estão com os dois irmãos em posse. Só que o que me aparenta é que nenhuma das duas famílias tenta controlar os dois irmãos que são poderosos com um tipo de ditadura. Eles tentam meio que fazer a cabeça de cada um deles. E é então que o Yuru ele fala: por isso que a gente vazou sem avisar ninguém, né? Bom, pode entrar. Por quê? Porque o Yuru é um cara sensato e esse protagonista é demais. Porque o que ele fala? Eu tenho que ouvir os dois lados. Eu tenho que ouvir a história da Asa, que ele já escutou lá atrás, onde os assassinos de Higashimura, que é aquela ilha onde ele morava, foram atrás da Asa pra matar ela, e também escutar a parte do Tadera, qual é a verdade no final das contas. E é sempre bom você escutar ambos os lados, pra ter uma noção completa de tudo. Porque quando você vive numa bolha, onde você só enxerga o lado que você costuma acompanhar, você cria aquele pensamento enraizado, e você acha que aquilo está certo, porém você nunca viu o lado daquela outra pessoa. E é isso que o Yuru vai fazer, porque a Asa falou mal do pessoal lá de Higashimura, dos Tadera, e ela confia nos Kagemori. E ele teve uma prova que o pessoal tá cuidando bem dela. Só que aí os Tadera falaram assim que eles são uma família complicada, né? Que os Kagemori não são tudo isso. Então é bom ver os dois lados. Pensando nisso, ele fala pro Jin
que ele pode entrar, que o Dera pode entrar, e é então que aparece o Asuma. As coisas estão super complicadas e a gente vai começar a conhecer um pouquinho mais da família dos Kagemori, e principalmente que eles são 3 irmãos e meio-irmãos. Parece que cada um foi de uma mãe diferente. Então o Jin é irmão do Asuma e do Hagakure, que é o que vai aparecer depois nesse capítulo. E o Asuma aparecendo ali, ele disse que ele tava dormindo, que tava meio que uma confusão ali, que tava tudo uma bagunça. O Jin pergunta por que ele não veio ajudar, e ele fala que tava dormindo. Esse cara, ele já tá na cara que ele é um dos caras ali que tem umas tramóias ali no meio, que ele quer tomar posse dos Kagemori, ser o próximo líder, até porque o Hagakure, o filho número 1, ele não quer ser esse líder da família, e o Asuma é o do meio, então logo sobra pra ele porque o mais novo é o Jin. Então parece que mesmo entre os Kagemori, parece que eles não se dão tão bem. E é aí então que aparece o Hagakure. O Hagakure aparece, conhece o Yuru, eles têm ali uma conversa, ele fala assim, poxa, a Asa me contou bastante de você. Ele olha pros Tsugais ali do Yuru e fala assim, meu Deus, ó, bichinho do céu, seus bichinhos são grandes mesmo. E detalhe que ele parece ficar genuinamente feliz com a Asa encontrando o Yuru. Ou seja, mesmo que a família queira controlar ali os gêmeos e tudo por causa do poder, ele é um dos irmãos que parece se importar genuinamente, independente pra qual lado ela fosse. E aí então o Jin e ele ficam conversando, ficam pensando como que eles quebraram a barreira ali da mansão. Obviamente ali tem um negócio ali do Asuma no meio, porque provavelmente essa barreira só poderia ser quebrada por dentro. Então provavelmente alguém quebrou de dentro para que os invasores entrassem lá e tentassem matar a Asa ou o Yuru. É então que chega o carro do pai deles, né, que é o chefe da família dos Kagemori, e ele deu uma carona pro Dera. Nesse momento eu pensei, poxa, parece que as famílias, elas meio que se dão bem. Mas bom, não é que elas se dão bem exatamente, parece que elas se suportam, elas conseguem conversar entre si, desde que nenhum aponte uma faca ou alguma coisa, ou mostre alguma coisa de mal pro outro. Ou seja, se você não mostrar que você quer fazer alguma coisa de mal, você pode ter ali uma conversa, mas mesmo assim ainda vai ter aquela rixa de cada família. Isso é um bom sinal porque eles parecem se suportar até certa medida. O chefe da família cumprimenta o Yuru, conhece ele, fica super feliz, poxa, então você é o irmão e blá 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 blá. E aí o Jin olha pro Tadera e fala assim, pô mano, o que esse cara tá fazendo aqui desarmado, bem no nosso território? O que esse cara tá me planejando? E aí quando você pensa que tá tudo bem, bom, o Yuru trata de nos explicar, até mesmo porque ele explica pros opostos, que são seus Tsugais, que na verdade o Jin e até mesmo o chefe da família Kagemori estão com uma intenção assassina pra cima do Tadera. Mas o Tadera, ele sabe que como ele foi lá desarmado, não foi procurar briga nem nada, ele foi como um sinal de paz, obviamente eles não iriam começar um conflito ali. Isso é muito interessante sobre as duas famílias porque há uma brecha para que eles possam conviver sem gerar mais atrito. E aí o Yuru começa a procurar respostas e aí ele pergunta pro Dera, ó, é o seguinte, a minha irmã aqui me contou que se eu morrer, por exemplo, eu vou ganhar o poder do Fu. E aí, por que você não me avisou essa parada? Porque se eu morresse apenas uma vez, isso iria acontecer. E a gente vê que o Dera, ele não conta porque ele não sabe, ou talvez porque ele saiba, mas ele não pode contar na frente da família dos Kagemori. Mas a única que ele pode dizer pro Yuru é que ele não avisou o Yuru disso, porque se ele morresse, pode ser que ele não conseguisse voltar. Tem essa possibilidade. Não é necessariamente um negócio que, pô, morreu, foi pra lá e sobreviveu. Não, isso daí pode não acontecer. E por isso, pra não tomar uma atitude impulsiva, até porque ele iria querer proteger a sua irmã e adquirir esse poder, era melhor não ter avisado isso a ele. E outra coisa é que o Yuru começa a desconfiar até dos seus próprios Tsugais, que também não contaram as coisas pra ele, e que eles contam nesse momento dizendo, pô, é verdade, se você for, não é garantia que você volta. Até porque você se lembra que nós contamos que 400 anos atrás nasceram outros gêmeos? Então, esses gêmeos não estão vivos por quê? Porque um deles morreu e não conseguiu retornar com o poder. Então é um perigo que eles correm, e aí a gente tem um corte seco ali do cara da família dos Kagemori, que eu achei estranho. Porque mesmo que ele chame todo mundo pra conversar, parece que ele cortou o assunto pra que eles não voltassem mais pra esse tipo de assunto. Por isso não dá pra confiar só nessas carinhas felizes que a Hiromu Arakawa faz, até porque já em Fullmetal Alchemist eu já tô vacinado que isso já aconteceu e já fui enganado. E bom, eles vão todos ali tomar um café da manhã todos juntos, mas a casa tá toda destruída, tem uma parte destruída lá da mansão, só que nós temos ali um usuário de Tsugai que tem o Beta e o White, e o poder dele simplesmente faz o seguinte, o branco, quando ele coloca o braço branco com o seu Tsugai branco, no seu braço esquerdo, na verdade, ele limpa ali o local, fica tudo branco, e depois ele desenha conforme ele quer, até porque ele é um artista de
mangá, isso mesmo, o cara da família dos Kagemori é um artista de mangá. Então a parte preta, o braço direito, vai lá e desenha novamente, e aquele chão que estava todo destruído fica todo branco e depois fica desenhado conforme o Hagakure quis desenhar. E detalhe, ele desenha do jeito que ele quer, então podem haver ali algumas falhas onde ele tenha que refazer o desenho. Achei bem legal essa parada porque o branco corrige e o preto desenha o que ele quer em cima do que está corrigido. É como se você passasse um branquinho e depois escrevesse por cima. É um poder bem interessante porque dá pra mudar várias coisas no seu território. Não sei se ele consegue fazer isso, por exemplo, com pessoas, provavelmente não, mas ele consegue fazer isso com objetos, territórios, e mudar de acordo com o que ele deseja, usando a observação e imaginação, como a Asa nos explica. E depois que eu notei que eu tava falando o nome dele errado, que na verdade é Hagure, tá? Embora seja um pseudônimo, porque o nome dele de verdade é Hikaru, o nome dele é Kagemori Hikaru. E como ele é um mangaka, então ele usa um pseudônimo como todos os outros mangakas. E aí depois eles explicarem quem são os irmãos mais velhos e os mais novos, porque o Hikaru é o irmão mais velho, depois vem o Asuma, depois vem o Jin. Por enquanto são 3 irmãos, não sabemos se tem mais algum. Porém, já sabemos que o Hikaru ele não quer ser o líder da família, o Asuma parece querer ser o líder e o Jin gostaria de ser, mas ele sabe que ele é o último, ele é o mais novo, então provavelmente ele não deve assumir a chefia da família se o pai deles vier a morrer. Bom, eles todos se sentam, vão começar a trocar ali o seu café da manhã e tudo mais, e aí começa a discussão entre todos eles e o ambiente fica tenso novamente, porque o Jin começa a perguntar pro Tadera como que ele chegou lá. E bom, a gente sabe como ele chegou, mas ele não pode falar um pouquinho sobre a Hana, que também tá junto dele, porque o Jin começa a desconfiar que o Tadera sabia que os assassinos iriam invadir ali a mansão, então provavelmente ele estaria envolvido, até porque ele chega bem depois de tudo que aconteceu. Só que o Dera não sabe de nada disso, então a gente começa a perceber que há extremistas tanto do lado do pessoal de Higashimura ali da vila, quanto do lado dos Kagemori. Isso a gente percebe muito mais pela análise do próprio Yuru e do Tadera. E outros detalhes engraçados desse capítulo que eu tenho que falar aqui pra vocês é a Asa ficando super feliz com o Yuru comendo e falando: nossa, ele tá comendo, nossa, que delícia, meu irmão, ai, meu irmão é lindo, ai. Então de certa forma eu achei fofinho. Só que aí o Jin começa a falar: os Taderas são conhecidos por conseguir quebrar barreiras, e tem a barreira da nossa casa, se alguém quebrou a barreira, provavelmente são vocês. Só que como eu disse, eu acredito que é alguém interno que quebrou a barreira e abriu uma possibilidade desses assassinos entrarem lá dentro. Até porque o próprio Dera, diz ele, que não sabe quebrar barreiras mesmo sendo da família Tadera. Há muita inconsistência nas informações, porque por enquanto a gente tá vendo só um lado falando e o outro rebatendo, ou seja, a gente não sabe ainda da verdade. Até parece que em uma situação, por exemplo, militar ou de guerra, onde tem uma rixa entre as duas famílias, que um falaria sobre os poderes ou como ele descobriu X coisa. A gente vê também que a Asa, ela foi bem influenciada pelos Kagemori e também por tudo que ela passou, até porque ela carrega um pouco de raiva ali do Tadera, que ela fala assim: ó, estão me tratando super bem aqui, quando ele quer saber se ela tá bem lá, se os Kagemori estão tratando ela bem. E aí ela fala: ó, estão me tratando super bem, mas não são igual vocês aí, os assassinos de Higashimura, que já tentaram me matar 500 vezes. E tem um detalhe, porque se a Asa acaba se machucando, se a pessoa ali que é médica ali na casa dos Kagemori não conseguir cuidar dela, ela tem que ir para um hospital. E ela indo pro hospital, alguém ali tenta sempre matar ela ou fazer alguma coisa contra ela, ou raptar e tudo mais. E aí o Dera fica sabendo que os pais do Yuru foram sequestrados e ele não sabia que eles estavam sumidos. Ou seja, tem muita informação escondida daquela velhinha lá de Higashimura. O Dera não sabe de tudo, ele é apenas um cara que cuida, que foi colocado lá pra cuidar do Yuru, mas que não passam todas as informações pra ele. Ou seja, ele é um Tadera, mas mesmo assim ele não é um Tadera, vamos falar assim, do nível alto ali da família. Por isso que ele não sabe de muitas informações. Por isso paira esse mistério no ar. Outro detalhe é que o próprio Dera, ele coloca a hipótese de que há extremistas ali na parte de Higashimura que não pensam assim como os Tadera. Ou seja, parece que algumas ou famílias ou pessoas ao redor de toda a família não pensam da mesma forma que eles. Dessa forma há o conflito, porque o outro lado sempre assume que por as pessoas estarem ali próximas ali, ou seja, as pessoas que estão próximas ali aos Tadera são extremistas, e é por essas pessoas atacarem e elas estarem mais ou menos ao lado dos Tadera, os Kagemori já pensam que todos os Tadera são o inferno, são o cão. E esse é o problema da coisa toda, não compreender o outro lado e nem tentar compreender, porque por enquanto eles não tentam compreender, até porque eles têm ali uma breve discussão. E tanto o Tadera, ele fala assim:
assim, poxa, o que você pensa dos gêmeos? O que você quer fazer com os gêmeos? E aí o chefe da família, a gente já vê ali que tem um negócio ali enroscado ali com seus próprios filhos, porque o chefe da família diz que os gêmeos nem deveriam existir, mas não no sentido de matar eles, mas que esses poderes dos dois não deveriam existir pra não haver mais esse conflito. Só que assim, os gêmeos já existem e eles já têm esse poder. Então o que você vai fazer? Vai matar eles? Não. Vamos cuidar para que o mundo viva em paz e que a gente consiga zerar esse poder deles e que não exista mais esse poder. Por isso eles não podem deixar tudo na mão dos Tadera, porque se eles controlarem os gêmeos, esses gêmeos obviamente vão trazer o caos pro mundo, vão trazer a destruição que já é anunciada quando eles nascem. Só que aí ele pensa que os gêmeos, em seu controle, pelo menos ele conseguiria deixar o mundo mais em paz, até porque eles são uma família muito melhor, os Kagemori são muito melhores, e aí você percebe que essa rixa começa a se separar e criar uma certa polarização entre os dois lados. Mas enquanto o chefe da família pensa dessa forma, o seu filho pensa de uma forma diferente. Ele pensa que o poder, já que foi dado pelos deuses e tudo, a gente tem que usar esse poder. E quem melhor do que usar esse poder do que os próprios Kagemori, né? Pra controlar, pra que o mundo viva em paz, com esses dois gêmeos guiando o mundo, controlando as coisas, evitando conflitos e tudo mais. Ou seja, os gêmeos são os grandes poderosos, mas quem controla eles por debaixo da cortina são os Kagemori, porque os Kagemori têm conhecimento, porque eles são os melhores para cuidar dos gêmeos, e o mundo permaneceria em paz com os Kagemori controlando tudo, até porque são uma organização digna de respeito. A gente já começa a ver que a Asa não gosta muito do jeito que o Azuma fala, porque mesmo que ele fale que não pode rejeitar os Tadera, por quê? Porque os Tadera eles cuidam diretamente lá da vila de Higashimura. E na vila de Higashimura são onde nascem esses gêmeos. Os Kagemori seriam basicamente uma pessoa, entre aspas, de fora. Então eles também não podem rejeitar as origens de Higashimura, embora elas sejam mais tradicionais. E então olha só os dois espectros de tudo. A gente pode ver aqui a família dos Tadera, que a gente ainda não tem muito conhecimento, que ajuda a família dos Higashimura, que são meio que uns ninjas, eles ficam nas sombras trabalhando pro pessoal de Higashimura, que tá no topo da cadeia alimentar, vamos dizer assim, que são os líderes da coisa toda, enquanto nós temos os Kagemori tentando pegar ali os gêmeos para poder controlar o mundo de uma forma menos tradicional e radical. Pelo menos no ponto de vista deles, até porque eles querem controlar para ganhar poder, para sei lá fazer o quê. Só que nisso tudo a gente tem uma divergência de ideias dentro dos próprios Kagemori. Então o que acontece? Os Kagemori, eles não estão totalmente unidos. Isso geraria com certeza um conflito, mesmo se os gêmeos entrassem os dois para a família dos Kagemori e fizessem, sei lá, vivessem com eles e obedecessem às suas ordens. Então nisso já há um problema, porque até mesmo em um lado polarizado de um lado ou de outro, mesmo que eles tenham essa rixa, dentro de um lado já existe problemas inerentes de cada família, o que poderia gerar um conflito de poder dentro da própria família, e isso traria diretamente para os gêmeos, deixando a humanidade toda em risco. Então é pra gente ver como o negócio é complexo. E aí nesse momento o Yuru ele começa a falar, Sayu-sama, né, que ele tá falando ali com a direita e a esquerda. Primeiramente ele perguntou pra eles se eles seriam uma maldição, se eles seriam um problema por terem nascido e tudo, né, se o Yuru e a Asa seriam um problema pro mundo porque eles vieram pra esse mundo pra causar o caos, e aí eles disseram que não. Então eles poderiam viver em paz, eles poderiam viver como pessoas normais. Só que aí ele pergunta, por que nós, os gêmeos, nós não podemos ter essa vida normal? Por que teremos que ser controlados ou pela família Tadera ou pela família Kagemori? Então ele coloca suas próprias decisões ali e até avisa o Dera, avisa o pessoal lá de Higashimura que eu não vou correr, eu não vou fugir mais, não tem por que eu fazer isso. O problema de tudo são os extremos de ambos os lados e as duas famílias são problemáticas e elas teriam que se resolver nisso tudo. Basicamente o Yuru ele mostra que ambos os lados têm extremistas e pensamentos extremos e que eles são o problema do negócio e não o poder, e não o Yuru e a Asa são os problemas. As famílias e as suas rixas de poder e os seus extremos, essa polarização que eles criam entre si, são os problemas de verdade, que eles mesmos têm que resolver através de empatia, respeitando o lado do outro, compreendendo, se unindo, mas sem querer sair ganhando de um lado ou de outro, respeitando cada um dos lados. Só que enquanto eles não se entenderem, isso vai ser passado para os extremistas, eles vão ganhar força, e os extremistas ganhando força, fica um lado um pouquinho mais radical, um pouquinho não, né, muito radical de um lado e de outro, o que cria de fato esse conflito. O conflito são entre as pessoas e não por causa do poder. O poder, na verdade, ele é uma forma benéfica
benéfica, mas se utilizado de uma forma ruim, ele é um malefício para todos. E eu gostei demais de como foi esse capítulo, porque ele vai terminar aí com o Yuru dizendo isso e dizendo o seguinte: se alguém vier atrás dele e quiser lutar contra ele, vai ter que aguentar a vingança dele, porque se alguém mexer com a irmã dele, ou até mesmo com ele vai atrás de informação, ele vai atrás para descobrir tudo, de onde que surgiu esse conflito entre as duas famílias, onde estão seus pais, o que que está acontecendo, para entender de fato esse mundo e ter a sua vingança com quem tentou os matar ou tentou fazer alguma coisa de ruim com eles ou mesmo com os seus. Eu gostei bastante do Yuru porque, primeiramente, ele foca em descobrir os dois lados, entender os dois lados e como um ponto neutro, ou seja, ele não é um ponto morno, na verdade ele é um ponto onde ele quer entender os dois lados e por que eles estão fazendo isso, para aí sim tomar a sua própria decisão de como ele quer viver a sua vida. E nisso ele descobre que os dois lados são o problema e joga isso na cara dos dois, tanto da família Tadera, pelo menos pro Tadera ali, pro Dera, né? Tanto pros Kagemori e os seus líderes. Então, de fato, eles têm que começar a se resolver entre si. E eu aguardo muito no capítulo 11 algo a mais disso da autora, porque tá ficando muito interessante. Até porque os extremos são sempre o problema de tudo. Quando você tem uma ideia muito extrema, um pensamento muito extremo, você acaba não escutando o outro lado, você não entende o outro lado e você acaba de fazer algumas atitudes que machucam o outro lado, gerando um conflito, uma reação em cadeia, até porque você automaticamente, a partir do momento que você não entende e não respeita o outro lado, você machuca. Quando você machuca, você gera uma reação daquele outro lado que vai gerar uma treta contra você. E aí depois você vai achar que aquele lado tá culpado e você vai reagir novamente, e daí se cria um ciclo onde vira uma briga eterna, onde você não sabe onde que ela de fato iniciou e por que ela iniciou. E esse é o conflito entre os Tadera e os Kagemori que a gente precisa compreender melhor e quem tá por trás dessas próprias famílias, porque tem muita coisa escondida em Higashimura e tem muita coisa escondida ainda entre os Kagemori. Senão eles não teriam a divergência de pensamento, o próprio filho tendo divergência com o pai e o pai não falando nada, dando total autonomia pro filho. O que nos dá a entender que, bom, não dá pra confiar também tanto assim nos Kagemori. Até porque nem sempre atrás de um prato de comida se esconde a gentileza, e sim a maldade e a manipulação. Pensem nisso que eu tô falando, até porque muitas coisas vêm disfarçadas como bem pra você, mas no fundo só servem pra te manipular. Fica aí o pensamento, fica aí a reflexão pra todos nós. Então, Mano Joe tá vazando. Até o próximo capítulo de Yomi no Tsugai. Vou continuar acompanhando aqui junto com vocês. Não percam as esperanças, porque eu também não perdi. Vou continuar acompanhando a obra até ela se encerrar. Ela é muito interessante. Mano Joe tá indo nessa. Até o próximo capítulo. E um beijo no coração. Não se esqueça de comentar sobre as suas reflexões, o que vocês acharam desse capítulo. E até uma próxima. Fui, valeu.